Olá, eu sou o Henrique Paladino, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para falar do final de semana da NASCAR em Pocono, um dos maiores ovais do calendário que recebeu provas da O'Reilly Auto Parts Series e da Cup Series nesse último fim de semana. Mas as movimentações no fim de semana, bom, na semana, na verdade, começaram ainda na quarta-feira, muito antes de ter um carro na pista, porque foi nesse dia que a Wood Brothers Racing confirmou que o Josh Berry não volta para o carro 21 em 2027. O Berry entrou na equipe ano passado, teve alguns bons desempenhos, chegou a vencer em Las Vegas ano passado, mas esse ano ele vem tendo um ano bem complicado, é apenas o 30º no campeonato, e com essa saída dele, o Jesse Love passa a ser o favorito a assumir o 21 no ano que vem. Ainda mais porque também semana passada a Childress confirmou que o Austin Hill fica no carro 33 até o final dessa temporada. Agora indo para as corridas. A prova da O'Reilly abriu a programação no sábado, Brandon Jones largou na pole, mas a gente teve um primeiro segmento com poucas voltas de bandeira verde, porque ainda na primeira volta o Corey Day rodou sozinho, bateu e levou o Jesse Love junto. Então, dois pilotos que costumam andar lá na frente acabaram ficando fora da briga já no começo. E na primeira volta de bandeira verde, depois da relargada, a gente teve mais um acidente envolvendo o Ryan Sieg e o Nathan Bird. O primeiro segmento ficou com outro carro da Gibbs, o do Taylor Gray. E o segundo segmento também foi vencido por um carro da Gibbs, só que dessa vez foi o Brent Crews. Então, no terceiro segmento, apesar desse domínio aí da Toyota, foram dois carros da Chevrolet que brigaram pela vitória, porque o Justin Allgaier e o Sam Mayer se alternaram na liderança, abriram bastante vantagem e tiveram o duelo deles pela ponta durante quase toda a segunda metade da prova, até a gente ter mais uma sequência de bandeiras amarelas e relargadas nas últimas voltas. E aí na última relargada, com duas voltas para o final, Sheldon Creed tentou um mergulho meio agressivo para tomar a ponta na primeira curva, mas isso não deu muito certo, ele segurou toda a linha de dentro, incluindo o Mayer, que é o companheiro dele na Haas Factory Team, e isso permitiu que o Allgaier abrisse uma certa vantagem para o resto do pelotão e vencesse a quinta corrida dele no ano. Essa quinta vitória do Allgaier coloca ele 250 pontos na frente do Jesse Love, que é o vice-líder do campeonato, e mesmo faltando 3 meses para o início do Chase, a gente já tem ele classificado, o único piloto a garantir vaga entre as 3 categorias principais da NASCAR. O Crews terminou em segundo e, assim, pela primeira vez no ano, ele aparece agora na zona de classificação para o Chase, sendo o 12º no campeonato. O terceiro foi o William Byron, um de poucos pilotos da Cup Series que correram nesse final de semana, enquanto o Mayer, que foi o piloto que mais desafiou o Allgaier no final da prova, morreu na praia e acabou apenas em quarto. Então no domingo aconteceu a corrida da Cup Series, uma corrida que teve a largada adiantada em 2 horas por causa de chances de chuva na pista. Denny Hamlin e Kyle Larson na primeira fila. O Larson assumiu a liderança ainda no começo da prova, liderou a maior parte do primeiro segmento, mas o Hamlin, com um carro melhor em long run, alcançou ele no final, passou e levou os 10 pontos. Enquanto ainda naquelas últimas voltas, antes do box fechar com 2 voltas para o final, alguns pilotos decidiram entrar no box para não terem que parar na amarela do segmento, e isso acabou levando alguns nomes como o Chase Briscoe e o Tyler Reddick para frente. Aí no segundo segmento, a gente teve alguns outros pilotos que também estavam nessa estratégia que começaram a aparecer, entre eles o John Hunter Nemechek e o Zane Smith, dois pilotos que vêm andando bem nas últimas semanas. O Zane Smith, inclusive, chegou a forçar um tri-wide para cima do Hamlin e do Larson uma hora, mas acabou rodando sozinho, bateu e terminou a corrida várias voltas atrás. Porém, enquanto isso tudo acontecia, a estratégia de combustível, que é uma coisa que costuma ser um fator bem relevante em Pocono, começou a ganhar forma e começou a ter realmente um impacto bem grande na corrida. Tanto que o John Hunter Nemechek fez quase 50 voltas em um tanque de combustível, que é bastante para uma pista como o Pocono, porque passar de 40 voltas lá já costuma ser meio difícil. E com isso ele liderou algumas voltas, o Chase Briscoe também liderou algumas voltas, mas quem venceu o segundo segmento foi o Todd Gilliland, que também fez um stint muito longo sem abastecer, com muita dúvida até de se ele poderia chegar até o fim do segmento ou se ele teria que parar antes, mas ele conseguiu fazer o combustível durar e levou esses 10 pontos. E o combustível continuou sendo um fator muito grande na corrida, que até poderia decidir a prova no terceiro segmento, que teve as últimas 70 voltas de uma corrida de 160,
porque alguns pilotos pararam bem no começo, ali para a volta 108, 110, e tentaram levar esse combustível até o final. Principalmente o Christopher Bell, que vinha correndo um sacrifício por causa de uma fratura no pulso que ele sofreu naquele acidente com o Chase Elliott em Michigan. Mas aí ele e a equipe decidiram arriscar fazer esse último stint super longo que, se funcionasse, poderia dar vitória. Então ele abriu uma vantagem bem grande enquanto todo mundo ia fazendo as últimas paradas. Tentou economizar o máximo que ele conseguiu. Alguns outros pilotos que vinham aí, que vieram para frente justamente quando as estratégias se dividiram no segundo segmento, como o Todd Gilliland e o Ty Gibbs, também tentaram ir para essa estratégia, mas todos eles acabaram parando. Então sobrou apenas o Bell, enquanto Hamlin, Larson, Reddick e Byron tentavam tirar essa diferença para ele. O Bell chegou a ser líder da prova por 14 segundos, quando ele já era o único piloto restante naquela estratégia de uma parada a menos. Só que o combustível dele realmente não aguentou até o final da prova, mesmo economizando bastante. Ele foi alcançado pelo Hamlin, depois também foi ultrapassado pelo Byron e pelo Reddick. E aí, com 2 voltas para o final, não teve jeito, ele teve que entrar no box para abastecer e terminou apenas em 26º. Enquanto isso, na frente, o Hamlin venceu sua terceira vitória seguida e a quarta dele valendo pontos no ano. O Reddick passou o Byron na penúltima volta para ficar com a segunda posição. E outro destaque foi a Legacy Motor Club, que finalmente conseguiu evitar qualquer acidente ou outro tipo de azar e fez uma excelente corrida com os 2 carros. John Hunter Nemechek terminou na 4ª posição e o Eric Jones foi o 6º. E agora, com esse resultado, o Jones também passa a aparecer como um candidato real a uma vaga no Chase, visto que ele é o 15º no campeonato, ocupando atualmente a penúltima vaga de classificação. E falando em classificação, lá na frente a gente não tem mais, de fato, um piloto dominante, porque aquela vantagem enorme do Tyler Reddick no campeonato, que em alguns momentos da temporada já foi maior do que 100 pontos, que agora caiu com essa vitória do Hamlin para apenas 19. Então o patrão da 2311 Racing agora encosta no seu funcionário no campeonato, enquanto o Ryan Blaney segue em terceiro, 165 pontos atrás do Reddick. Passados esses 2 fins de semana de apenas 2 categorias, nós voltaremos a ter Truck, O'Reilly e a Cup em ação no mesmo final de semana, nesse fim de semana agora, que vai marcar a estreia da pista de San Diego, uma pista de rua. Então, primeira vez que todo mundo está correndo lá, apesar de existir um certo favoritismo para o Shane Van Gisbergen, que vem dominando os mistos. Pois dessa vez, mesmo sendo o tipo de pista que ele costuma andar muito melhor que a concorrência, ele também não conhece a pista. Então, tudo pode acontecer, além de nós termos alguns personagens bem interessantes, bem disputando corridas nesse fim de semana. Temos Brennan Gaughan, Kevin Magnussen, Jimmy Johnson. Então eu acho que esse tem tudo para ser um fim de semana talvez um pouco imprevisível, até mais do que o normal para um fim de semana de misto. Principalmente porque os pilotos da Cup não vão poder disputar as corridas nas categorias de baixo. Afinal, a NASCAR tem uma regra que em um fim de semana em uma pista nova, os pilotos só podem correr nas categorias em que eles marcam pontos. Mas é isso. Esse foi o fim de semana de Pocono e agora a gente fica no aguardo para ver o que sai de San Diego. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.